Os maiores erros da história que custaram fortunas. Ao longo da história, pequenos erros tiveram consequências gigantescas, custando fortunas inimagináveis. De contratos mal feitos a falhas de cálculo que destruíram projetos inteiros, algumas dessas decisões erradas mudaram o rumo de empresas, países e até mesmo da ciência. No vídeo de hoje, você vai conhecer os maiores erros da história que custaram milhões ou até bilhões de dólares. Prepare-se para histórias inacreditáveis de prejuízos absurdos que poderiam ter sido evitados. 1. O erro que fez a NASA. Perder 125 milhões de dólares no espaço. Em 1999, a NASA lançou a sonda Mars Climate Orbiter, um projeto ambicioso que custou cerca de 125 milhões de dólares. O objetivo era estudar o clima de Marte, mas tudo deu errado por um motivo absurdo. Um erro de conversão de unidades. A equipe da Lockheed Martin usou unidades imperiais, polegadas e libras, enquanto a NASA trabalhava com o sistema métrico, metros e quilos. Resultado? A sonda entrou na atmosfera marciana da maneira errada, queimando-se completamente. Um simples descuido na matemática foi o suficiente para transformar milhões de dólares em poeira espacial. 2. O engenheiro que jogou fora 8.000 bitcoins. Sem saber. Imagine acordar um dia e perceber que jogou no lixo uma fortuna bilionária. Foi exatamente o que aconteceu com James Howells, um engenheiro de tecnologia da informação do Reino Unido. Em 2013, ele limpou seu escritório e descartou um HD antigo, sem lembrar que nele estavam armazenados 8.000 bitcoins. Na época, isso já representava milhões de dólares. Mas hoje, com a valorização da criptomoeda, essa perda ultrapassa os 500 milhões de dólares. Desde então, Howells tenta convencer a prefeitura de sua cidade a deixá-lo escavar o lixão local para recuperar o HD perdido. Mas até agora, nada. 3. O contrato que fez a Apple perder o controle do nome iPhone. Hoje, o iPhone é um dos produtos mais valiosos do mundo. Mas você sabia que a Apple não foi a primeira empresa a registrar esse nome? Em 1996, a Cisco Systems já havia garantido os direitos sobre o nome iPhone para um telefone de internet. Quando a Apple lançou seu próprio iPhone em 2007, percebeu que não tinha os direitos sobre a marca. Isso obrigou a empresa a negociar diretamente com a Cisco, pagando uma fortuna para poder usar o nome. Se a Apple tivesse feito uma pesquisa antes, poderia ter evitado esse prejuízo milionário. 4. O erro que levou a vender a Coca-Cola original. Por quase nada. A Coca-Cola é uma das marcas mais valiosas do planeta, mas sua fórmula secreta já foi vendida por um valor insignificante. Em 1888, o farmacêutico John Pemberton, criador da Coca-Cola, decidiu vender os direitos da bebida por apenas 1.700 dólares. Ele não imaginava o sucesso que sua invenção faria. Poucos anos depois, a empresa valia milhões, e hoje, a Coca-Cola é um império avaliado em centenas de bilhões de dólares. Esse é um dos maiores exemplos de um erro de cálculo que custou caro para quem vendeu. 5. O Titanic poderia ter evitado o iceberg com um simples ajuste. O Titanic é um dos naufrágios mais famosos da história, mas você sabia que um erro bobo poderia ter evitado a tragédia? O primeiro oficial do navio, William Murdoch, ao avistar o iceberg, ordenou que o navio fizesse uma manobra chamada Hard a Starboard, virar tudo para estibordo. No entanto, devido a uma confusão de terminologia entre a tripulação, o leme foi virado para o lado errado por preciosos segundos. Isso fez com que o Titanic colidisse com o iceberg em um ângulo fatal. Se a manobra tivesse sido executada corretamente e no tempo certo, talvez o maior desastre marítimo da história moderna nunca tivesse acontecido. 6. O prédio que derrete carros em Londres. Quando arquitetos projetam grandes construções, precisam levar em conta muitos fatores, incluindo a influência da luz solar. Mas os criadores do arranha-céu Walkie-Talkie, em Londres, esqueceram um pequeno detalhe. O design curvado do prédio funciona como uma lente gigante que reflete e concentra a luz do sol nas ruas. O resultado? Em certos horários do dia,
as temperaturas no chão da rua chegam a mais de 60 graus Celsius. Isso já derreteu painéis de carros, estragou bicicletas e até fritou ovos no asfalto. O erro foi tão grave que a construtora precisou investir milhões de dólares em ajustes para resolver o problema. 7. A empresa que recusou comprar a Netflix por apenas 50 milhões de dólares. Hoje, a Netflix vale centenas de bilhões de dólares e domina o mercado de streaming. Mas em 2000, ela quase foi comprada por um preço ridiculamente baixo. Na época, a Blockbuster, gigante das locadoras, teve a chance de adquirir a Netflix por apenas 50 milhões de dólares. No entanto, a empresa recusou a oferta, acreditando que o streaming não tinha futuro. Poucos anos depois, a Blockbuster entrou em falência, enquanto a Netflix se tornou uma das empresas mais lucrativas do mundo. Um erro de julgamento que custou bilhões. Os erros são inevitáveis, mas alguns custam caro demais para serem esquecidos. E você, já cometeu algum erro que saiu mais caro do que imaginava? Conta pra gente nos comentários. Até mais, gente curiosa!